Larissa, as indicações aqui. Bom, chegamos na Maria, então, olha só. Maria, olha só, essa pergunta aqui, né? Eu também, tenho uma filha adolescente, imagino, né, a situação que deve estar passando os adolescentes. Maria, então, olha só, na tua atividade, né, profissional, assim, quais são as queixas mais frequentes dos adolescentes na tua prática, Maria? Então, vamos lá. Eu acho que a Paola até pensou em mim, né, em me convidar, porque eu tenho bastante pacientes adolescentes, assim, né? Eu até fiz uma colinha, né, aqui para pensar nessas principais queixas, né? Porque eu fui dando uma resgatada no que os meus pacientes têm solicitado, né? O que os meus pacientes adolescentes têm trazido como demanda, então, para os nossos encontros. Então, é uma série de questões, assim. A primeira delas, eu acho que para quem está tendo aula online, né, é essa dificuldade grande em conseguir manter o foco e manter a concentração na aula online. E aí, o que a gente tem trazido, assim, né? E aí eu posso trazer a minha experiência. Quando eu fiz a transição para atendimento exclusivamente online, lá em março, final de março, início de abril, no consultório eu consigo atender com qualidade, né? E as gurias vão concordar comigo que às vezes a gente até consegue um pouquinho mais assim, mas daí a qualidade não fica a mesma coisa, né? Então eu consigo atender com qualidade 3 pacientes, um na corrida do outro, né? Depois do terceiro eu preciso de um intervalinho para dar uma oxigenada na mente e seguir. Quando eu vim para o online, eu me dei conta que não dava para ser tudo isso, né? Não teria como eu manter a minha agenda daquela mesma forma, porque a minha atenção fica muito diferente, né? Então, assim, a gente vai para uma faixa etária, né? Que está em desenvolvimento, né? Ou seja, os adolescentes, eles ainda estão em desenvolvimento da sua capacidade cognitiva, do seu processamento emocional, né? Das suas funções, né, executivas, enfim, né, de memória, de atenção, de concentração. O cérebro ainda está em desenvolvimento, né? Então, não tem como a gente exigir, de certa forma, que um adolescente, principalmente os adolescentes mais jovens, tenham o mesmo nível de atenção, o mesmo nível de foco e de concentração que eles teriam lá na aula presencial numa aula online, né? Então, aquela coisa assim de eu querer, né, que o meu filho, a minha filha fique às 4 horas lá sentada, né, na frente do computador assistindo uma aula, isso não vai rolar, né? Não vai rolar porque essa criaturinha não vai ter aquela mesma atenção que ela teria, né? E isso não é porque o meu filho é errado, ou porque o meu filho é ruim, ou porque o meu filho, ele é preguiçoso, né? Não, é que tem uma coisa de capacidade cognitiva mesmo do desenvolvimento que ainda não está desenvolvida, né? Então, é normal e é esperado que esse rendimento vá baixar, né? Esse rendimento baixou, eu me uso como medida, baixou para mim, e eu não sou uma pessoa que tem dificuldade de ter atenção, né? Eu sou bem concentrada, eu sou bem focada, eu tenho outras várias dificuldades, mas essa não é uma delas, né? E eu precisei baixar muito o meu rendimento hoje em dia, quando eu vou atender online, é no mínimo de 15 minutos a meia hora de intervalo entre cada paciente, porque senão a qualidade fica terrível, né? Eu me desgasto muito mais, eu fico extremamente mais cansada, né? Outra demanda, assim, que os adolescentes têm trazido é a questão, né, de o medo do futuro. Principalmente adolescentes que estão em último ano, né? Então, ou terceiro ou quarto ano, né? Que eu sei que no IFSU são 4, né? Então, no IFSU, no último ano de escola, né? A galera tá bem assustada com isso, porque, enfim, a gente tem uma mínima previsão aí do que vai acontecer, né? Tipo assim, o Enem tem uma nova data, né? Acho que a URGS nem divulgou ainda a nova data, se eu não me engano, né? Mas tem aí, né? A gente vislumbra aí umas novas datas, mas não é nada muito certo, né? Não é nada muito. A gente não tá conseguindo enxergar muito além do que a semana que vem, né? E às vezes nem a semana que vem a gente tá conseguindo enxergar, né? Então é super importante os pais estarem atentos
a essas pessoas, né, esses adolescentes que estão em último ano escolar, né, se manterem assim, eu tenho trazido sempre como sugestão, se manterem muito atentos e muito disponíveis e tentar diminuir um pouquinho a cobrança, né? Porque a gente tem uma leva aí de adolescentes que se cobram bastante, né? Que acabam querendo render mais e querendo fazer mais, até porque o mundo está cada vez, o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, né? Hoje em dia a gente enxerga aí que fazer uma faculdade já não é o que era há uns anos atrás, né? Tipo assim, quem tem faculdade tem um emprego garantido, tenho, né? Hoje em dia a gente já sabe que não é mais assim, né? Eu saí do mestrado pensando qual seria a próxima coisa que eu ia fazer, porque eu já achava que só o mestrado não estava suficiente, né? Então eu acho que a gente tem uma exigência cada vez maior do mundo. Então eu sugiro sempre para os pais que tentem trabalhar isso da forma mais compassiva com os seus filhos, né? E mais acolhedora e mais pegando junto, né? Não, filho, nós vamos ver o que fazer juntos, né? Sem ter muita exigência, sem ter muita cobrança, porque essa criaturinha, esse adolescente, ele também tá perdido, né? Ele também daqui a pouco eu já acho uma baita sacanagem esse nosso sistema aqui ocidental, né, de ter que decidir o que a gente vai querer fazer pro resto das nossas vidas com 17, 18 anos. Eu já acho isso quase uma violência com os nossos adolescentes, né? E aí, além de tudo, a gente ainda coloca essa pressão, né, de daqui a pouco sair de casa, porque a gente sabe que muitos do nosso pessoal aqui da volta vão sair de casa, então aí tu bota uma mudança de cidade, uma escolha de um curso que é super importante, que é super pesada, dentro de um contexto de pandemia que a gente não sabe, né? E aí, assim, eu não sei quando vai ser a prova, a minha motivação para estudar diminui horrores, né? Tipo assim, se de uma forma geral estudar para o vestibular já é pouco motivador, né? Porque durante a escola a gente vai tendo pequenos testes do nosso conhecimento, a gente vai tendo pequenas notas, né? Então, o passar de ano ele é construído ao longo de todos os 2 semestres, né? Então, o vestibular não, o vestibular é um dia, sei lá, né? O Enem, dois dias, enfim, né? É mais dias né? Mas assim, ó, é muito específico ali. Então eu me preparo às vezes de fevereiro a novembro para 2 dias. É tudo ou nada, né, Maria? É tudo ou nada exatamente. e em 2 dias, né? Exato. Então é muito importante a gente pensar que tem tudo isso que já baixa a motivação para estudar, mas ainda sem a gente saber se vai rolar prova ou não, se vai rolar, quando vai rolar, quando que isso vai acontecer, né? Então é normal, é adequado que a motivação para estudar tenha diminuído um pouquinho, né? E outra coisa, assim, outra queixa, né, que eu tenho recebido dos pacientes é o aumento, então, de conflito com os pais, né? Porque de fato tá todo mundo mais junto em casa, né? E aí tá todo mundo meio estressado, tá o adolescente já de saco cheio, querendo sair, né? O pai e a mãe daqui a pouco também estão de saco cheio, querendo sair, né? Preocupado daqui a pouco com a vida financeira da família, né? Aquele adolescente também daqui a pouco um pouco mais ansioso ou um pouco mais deprimido, né? Um pouco sem vontade de fazer as coisas, aí daqui a pouco o pai ou a mãe pede ajuda para fazer uma coisa, aí já dá um godô, porque daí, né? Né? Eu também estou estressado e tu também não quer fazer nada da vida e parará, e aí a cacaca tá feita. Então, o que eu tenho sugerido, assim, né? É uma coisa bem simples, né? Fecha o olho, respira fundo aí, né? De 5 a 10 vezes, assim, bem fundo, antes de falar. E tenta te colocar no lugar daquela pessoa, né? Tenta, daqui a pouco, imaginar o que essa pessoa está sentindo. E isso eu tenho trabalhado, inclusive, com os adolescentes, principalmente com os adolescentes também, né? Que os pais, eu acho que já estão nesse papel, né, de se colocar no lugar daquele adolescente, de cuidador, né? E eu tenho sugerido para os meus adolescentes que eles também se coloquem nesse papel de cuidadores dos pais, no sentido de tentarem entender o que os pais estão trazendo de demanda, o que os pais estão se queixando, as dificuldades desses pais também, né? Então eu acho que esse entendimento, esse jogo de empatia aí, né, entre adultos e adolescentes, né, esse jogo assim de cada um poder se colocar no lugar do outro e tentar
entender, né, qual que está sendo o sofrimento ali entre daquele pai e também daquele adolescente, né? E aí, né, coisas comuns, assim, tenho recebido bastante queixa de tá mais irritado, sabe? Tá mais impaciente, tá mais incomodado com algumas coisas, assim, tipo o pavio mais curto, a pele mais sensível, como se estivesse assim queimada do sol, e aí qualquer coisa dói, qualquer coisa incomoda, né? Então eu tenho sugerido muito atividades, equilibrar, né, atividades de autocuidado com atividades, então, mais. Eu não gosto de separar assim, tá? Mas atividades mais produtivas, porque eu acho que autocuidado também é produtivo, né? E a gente sabe que o ócio é tão criativo e tão essencial para a criatividade e para a produtividade quanto, né, o que a gente chama de produtivo de fato. Então, eu acho que é super importante a gente considerar, né, a necessidade de equilíbrio entre atividades de autocuidado e atividades de obrigação, né? E aí, autocuidado pode ser as coisas mais diversas possíveis, né? Eu, às vezes, sento aqui no chão do meu quarto que pega sol de tarde. Às vezes eu sento ali com um chazinho, sento ali com um livro, pego a minha gata, faço ela ficar no meu colo, porque ela quer carinho naquela hora. Tô brincando, sem violência, tá? Mas faço isso assim, né? De ficar ali, de pegar um brinquedinho, de ficar um pouquinho com ela. Isso, às vezes, eu faço por 5 minutos entre um atendimento e outro, e isso é o que me renova, né? Então, atividade de autocuidado não necessariamente é um negócio astronômico, né? E não Maria,